Teologia e devoção. Esse tema é estranho ou não? Aí não sei se você consegue ver, com a imagem tentei passar essa ideia daquele estudioso com muitos livros para pesquisar, para se aprofundar no conhecimento da Bíblia. Mas ele também é alguém que se dobra diante de Deus, reconhecendo que é Ele quem faz e capacita. A grande maioria, ao ouvir a expressão teologia, eu queria que você atentasse a isso. Vai associar a um curso de graduação, um seminário. A teologia é coisa para quem vai fazer seminário, vai estudar teologia. O termo, é claro, pode significar isso, mas eu queria que você entendesse que não é isso, ou é disso que vamos tratar. A palavra teologia, ela vem do grego, e elas têm duas partes, theos, no grego Deus, e logia, ou logia portuguesado, estudo. Teologia, então, é o estudo da natureza de Deus, dos seus atributos, de suas características e a sua relação, a relação de Deus com o homem. Neste sentido, eu e vocês fazemos teologia. Quem estuda, quem reflete, quem medita, quem lê, quem pensa algo sobre Deus, está fazendo teologia. Não o curso de graduação, mas está pensando, está dizendo algo sobre Deus, nós estamos fazendo teologia. Você entende isso? Todos são, de alguma forma, teólogos. Quando você e eu pensamos ou afirmamos ou defendemos algo sobre Deus, nós estamos fazendo teologia. Ateus, por exemplo, ateu não, né? Não, eles têm a compreensão teológica deles. Para eles, eles mentem, isso é mentira, eles sabem que Deus existe, mas eles dizem que Deus não existe. Agnósticos são aqueles que afirmam, não, Deus existe, mas não dá para saber quem Ele é. A prova disso é esse monte de crença que tem aí, várias religiões, várias denominações. Nós não temos condição de saber quem Deus é. Os muçulmanos acreditam em Deus. Eles dizem, só há um Deus, Alá. Mas o Deus deles, apesar de ser um Deus, não é o Deus que os cristãos creem, o Deus da Bíblia. Portanto, todo ser humano, em toda a história, tem uma teologia. Nós, em nossa meditação sobre Deus, obviamente não somos ateus, nós não somos muçulmanos, não somos espíritas. Espíritas têm a sua teologia sobre Deus. Nós cremos em uma única fonte para conhecermos a Deus, é a Bíblia. Não há outra fonte. Mas e essas religiões que têm? Elas estão erradas. Mas como é que você pode dizer isso? A Bíblia diz. Você pode provar isso? Não. Mas nós cremos assim. A única base que nós temos hoje para saber qualquer coisa a respeito de Deus, no sentido relacional, porque todo ser humano sabe que Deus existe, de que forma? Pelas coisas que foram criadas, pela consciência do certo e errado e pela certeza de que depois da morte nós não deixamos de existir. Todos temos a noção de Deus, mas para conhecer esse Deus, somente a palavra dele, só a Bíblia. Por isso, então, nós nos identificamos como evangélicos.
Mas nós não somos como muitos dos evangélicos de nosso tempo, que hoje consideram sim a Bíblia, mas muitos outros ensinos fora da Bíblia, muitas vezes contrários à Bíblia. O ponto é que todos têm uma forma de pensar, de crer em Deus, portanto, têm a sua teologia. Nós nos identificamos com uma fé conhecida por reformada. Cremos como muitos creram há séculos, mais precisamente, no século XVI, quando alguns católicos, eles, ao verem que o catolicismo estava acrescentando várias práticas à Escritura, eles romperam com isso, eles ficaram, nós vamos nos pautar somente na Bíblia. Dali surge a Reforma Protestante. Não foi uma invenção deles, eles quiseram voltar para a Escritura estabelecida 2000 anos. Nós cremos desta forma porque entendemos que essa teologia é a mais fiel à Bíblia e que mais glorifica a Deus. Muitos evangélicos vão dizer que a teologia é fruto da letra que mata. Provavelmente você, se você é evangélico ou participou de igreja, você vai dizer, a letra mata, muito estudo não serve para nada, só atrapalha. Eles vão dizer, e vão usar a Bíblia, que o conhecimento incha, e é verdade. Depende de qual conhecimento. Depende da maneira como você se apropria do conhecimento. Eles vão dizer que muito estudo traz frieza para a igreja, para os cristãos. E eles vão defender, então, que o que importa é a devoção a Deus. E o que é devoção? Essa palavra significa apego sincero e fervoroso a Deus, piedade, dedicação a Deus, vida com Deus. Só na definição nós falamos de estudar sobre Deus e relacionamento com Deus. Então nós vemos, isso é muito mais elevado. Sim ou não? É muito mais importante a devoção do que a teologia. É isso mesmo? E agora, qual é o mais importante? Dá para deixar alguma destas opções de lado? Ou melhor, dá para você ser um devoto a Deus, ter um relacionamento com Deus, sem se dedicar ao estudo da palavra dele? No último fim de semana, eu comentei com os irmãos, nós estivemos numa conferência e que eu fui muito impactado, especialmente por um irmão. Aqueles homens foram iluminados pelo Senhor e foram usados para edificar a igreja, mas especialmente por um deles eu fui muito impactado. E a resposta é impossível andar e conhecer a Deus sem essas duas bases. Nós não abrimos mão daquilo que cremos na nossa teologia. Mas nós não fazemos isso por intelectualidade ou por ter a cabeça cheia de informação. Para nos mostrar superiores, mesmo porque não há ninguém superior, todos nós fomos encerrados debaixo do pecado. Mas nós defendemos a importância do sola Escritura e do estudo da Escritura e da meditação na Escritura, porque é a Escritura que revela Deus. Não dá para conhecer Deus fora da Escritura. Você acreditaria em alguém que dissesse agora que chegou e que tem uma revelação direta de Deus e que você joga qualquer livro fora, 2000 anos,
E essa pessoa diz: eu falo direto com Deus. Então você pode acreditar no que eu estou dizendo. Você acreditaria se um anjo aparecesse e dissesse: eu tenho uma mensagem direta de Deus, não precisa mais desse livro aí? Você acreditaria? Isso aconteceu na história. Talvez anjos hoje não, nós não sabemos, mas há hoje homens que estão dizendo: eu tenho a mensagem direta de Deus, você não precisa da Bíblia. Nós não cremos assim. É verdade que às vezes de maneira, e eu me incluo nisso, de maneira estúpida e antibíblica, nós nos vangloriamos do conhecimento. É verdade que há também aqueles que só pensam em estudar, de ler, de pesquisar, e esses têm muito em sua mente, conhecem muito do texto bíblico. Mas o seu conhecimento não reflete na vida. Portanto, é verdade sim que nós podemos perder o alvo. Nós podemos fazer da teologia um fim em si mesmo e esquecer que o alvo do estudo da palavra é a devoção a Deus. Uma vida de comunhão com Deus, para a glória dele. Nós, alguns irmãos, nós estamos sempre falando disso. Não perca o alvo. Na conferência que nós estávamos, eu e o irmão Parolim estávamos sentados e chegou 2 jovens muito simples, na sua maneira de falar, de vestir, você via isso. E ele sentou e perguntou: nós estamos começando a entender, a ler sobre a fé reformada, você tem alguma bibliografia? Eu fiquei muito contente com essa pergunta. Tem sim. Mas eu disse a ele: querido, não esqueça do que aquele irmão acabou de dizer. O alvo não é a teologia reformada, é Cristo. Não esqueça disso. O alvo do estudo da palavra é Deus. É comunhão, é andar com Ele. Por isso é muito perigoso, é possível, é nocivo ter a Bíblia só na mente. Mas você pode ter certeza disso. Você e eu jamais vamos conhecer a Deus se nós não buscarmos na sua palavra escrita. Não há outra forma. Não são profetas, não são anjos. Deus estabeleceu em sua soberania a sua palavra. E por isso nós precisamos desesperadamente dela. Nós precisamos de contato com ela. Nós precisamos nos debruçar e pedir ao Senhor: fale comigo por sua palavra. E isso demanda tempo, e isso implica em prioridade. A igreja hoje fala amém para tudo, porque ela não medita na Escritura. Mas não dá para ser devoto sem a palavra de Deus? Eu conheço devotos em outras religiões, mas nós estamos falando do Deus verdadeiro e único, descrito na Escritura. É claro que há devotos, eu mesmo conheci, eu mesmo fui um devoto de Sua Senhora Aparecida. E eu não estou, era verdade, eu me ajoelhava diante daquilo. Era devoto. Tive na família pessoas que eram devotas. Mas, assim como eu estava cego, elas também. Não dá para ser devoto de Deus sem a palavra escrita de Deus, isso é impossível. Não há dúvida, portanto, que a verdadeira devoção se fundamenta no estudo correto, e esse estudo é o da palavra de Deus. É impossível ser devoto ao verdadeiro Deus sem a verdade, a palavra, e sem as doutrinas corretas de acordo com a palavra, doutrinas como, por exemplo, só a graça,
Quem não crê que a salvação é somente pela graça, entenda, não conhece a Deus, ainda que seja devoto em sua religião. Se pessoas que querem ser justificadas diante de Deus porque fazem ou deixam de fazer, essas pessoas ainda não tiveram revelação de Deus do Evangelho. Religiões e pessoas que professam crer em Jesus, mas defendem doutrinas que são contrárias à Escritura, estão, tristemente, ainda que sejam devotas, muito enganadas. Agora, o nosso alvo é conhecer o Senhor. O nosso alvo é devoção ao Senhor. Doutrinas fundamentais que nós cremos, como os 5 solas, as doutrinas da graça, a trindade, a divindade de Cristo, a necessidade do arrependimento, elas não podem produzir nada se elas estiverem somente no nível conceitual. Não, eu sei explicar isso, eu entendo isso, você pode me perguntar sobre isso, mas e isso na sua vida? Você crê nisso? As verdades bíblicas dentro da teologia correta, elas não são um fim em si mesmas. Devemos estudar as Escrituras, ler e ouvir homens que o Senhor usa, e quanto mais melhor. É assim. Você não vai crescer no relacionamento com Deus ouvindo mensagens 50 minutos por semana, você não vai. Você precisa buscar a Deus. Mas o objetivo não é o conhecimento, e sim a devoção ao Senhor. O alvo das doutrinas e do ensino correto é um relacionamento devocional com Deus, de comunhão, que vai refletir na vida, na minha e na sua vida. Eu e vocês não seremos devotos, não teremos devoção ao nosso Deus, se não formos a fundo em sua palavra. E aí então vem a questão: como podemos ver a verdadeira teologia, o ensino se manifestando em uma vida de devoção a Deus? Como é que eu posso ver isso? Como é que isso pode acontecer na minha vida? Como é que eu posso saber se eu não estou apenas estudando e lendo e aquilo não está refletindo nada? Afinal, o que importa é conhecer o Senhor, não é uma teologia. Eu queria ver com vocês 4 pontos. A verdadeira devoção a Deus, primeiro deles, só é possível se houver verdadeira conversão. O que essas pessoas devotas nas suas religiões, por que elas estão fazendo isso? Porque elas não conhecem a Cristo. Elas não foram convertidas a Deus. Elas têm a sua religião, muitas delas usam até o nome de Jesus, mas não houve uma experiência que a Bíblia chama de regeneração, novo nascimento. Existem muitas e muitas pessoas devotas em suas religiões. Eu me lembro de especialmente uma na minha família que era muito devota na sua religião, mas não cria no Evangelho. E as pessoas da família a admiravam. Elas admiravam a sua conduta religiosa, mas ela não sabia o que era o Evangelho. Para alguém poder ser devoto a Deus, há uma necessidade: nascer de novo. No Evangelho de João, no capítulo 3, Jesus vai conversar com um homem que era um devoto em sua religião. E ele era um devoto e um teólogo. Ele sabia
tudo de Bíblia. Então é crente, devoto, sabia teologia, e a teologia dele estava na Bíblia, é crente então. Jesus vai falar para ele de maneira muito clara que com toda aquela bagagem ele tinha uma única necessidade. João capítulo 3, versículo 3, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe a esse homem devoto e teólogo: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele havia dito: você precisa nascer de novo, Nicodemos. Aquele homem era respeitado, ele era um dos principais da sua religião. Ele acreditava na Bíblia, a Bíblia, o Velho Testamento que eles tinham, que Jesus tinha, que os apóstolos tinham. Mas Jesus não considerava nada disso, nem a sua teologia, nem a sua devoção, porque ambas estavam incorretas. Jesus falou para ele: você precisa nascer de novo, Nicodemos. Nada do que você faz vale para mim, Deus. Você precisa me conhecer. O que é nascer de novo? Você disse aí que para ter uma genuína devoção a Deus é necessário ser convertido. O que é ser convertido? Você disse que precisa ser regenerado. O que é ser regenerado? É participar da igreja evangélica, da comunidade cristã de Londrina? Não. Nascer de novo é um ato soberano de Deus. Nascer de novo é o Evangelho, o centro da Escritura, o que Deus veio fazer por pecadores como eu e vocês, como eu era um devoto na minha religião. Mas continuava pecador e nada do que eu fazia valia qualquer coisa para Deus. A Bíblia diz que eu e vocês, e hoje nós vimos isso pela manhã, nós nascemos em pecado. Nós vimos, de acordo com a Escritura, que alguém que nasce em pecado jamais busca a Deus. Não tem nenhum interesse por Deus. Mas nós temos hoje mais de 90% da população mundial que se pertence a alguma religião. Eles não estão buscando a Deus. Não estão buscando a Deus. Porque a Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus, nem um só. Ou a palavra de Deus está dizendo a verdade, ou então nós jogamos fora. Mas o que essas pessoas buscam? Uma infinidade de interesses. E nesse estado de pecado que nós nascemos, nós cometemos muitos pecados. Eu gosto muito de um irmão que ele é um evangelista, e a maneira dele evangelizar é assim: ele chega com alguém na rua e ele fala: posso falar um pouquinho para você sobre Deus? E a pessoa aceita, e ele fala: deixa eu fazer 3 perguntas para você. Você já olhou para uma mulher, um homem para uma mulher para um homem com uma intenção impura no seu coração? E todos respondem o quê? Sim. Você já desejou o mal para alguém? E essa pessoa, ela diz sim. E você já mentiu alguma vez? Essa pessoa diz sim também. Você já roubou alguma coisa? Não às vezes fisicamente, mas uma propriedade intelectual, por exemplo, pirataria? Sim. Então, de acordo com o que você me disse, ele nunca viu essa pessoa, você é um ladrão, um adúltero, um assassino e um mentiroso. Como você vai se apresentar diante do Deus Santo? Esse é o nosso estado, meu e seu. Nós somos culpados diante de Deus e não há nada que nós possamos fazer para mudar isso. Mas o que é nascer de novo? O que isso tem a ver com nascer de novo, Evangelho? Mas Deus amou pecadores da nossa estirpe, como eu e vocês.
muito pecadores. E ele amou de tal maneira que ele deu o seu filho Jesus. Ele não deu um livro, ele não deu um conjunto de regras, ele não deu mandamentos para serem seguidos, ele deu-se por meio de seu filho, que diferentemente de nós não nasceu em pecado por ser Deus, ele nasce, se faz homem, obedece toda a lei de Deus, cumpre plenamente tudo, morre na cruz por pecadores, derrama o seu sangue para a purificação de pecadores, ressuscita para dar uma nova vida a pecadores. Quem crê nele, por mais pecador que seja, recebe o perdão de pecados, é convertido, regenerado, justificado diante de Deus. Essa é a minha maior necessidade e a sua. Eu, pela graça, posso dizer, eu creio nessa verdade, você crê. Você tem certeza. Eu creio sim. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, Paulo está dizendo para que eu e vocês façamos um exame. Isso é para mim e para você diariamente. Será que eu não vou lá na comunidade, sabe, porque todo mundo vai, porque tem um pessoal legal, lá tem ar-condicionado, a temperatura é boa, né? Será que lá as pessoas são simpáticas, amáveis? Pessoal da recepção, os pastores bonzinhos. Será que você não faz isso porque você sempre fez, mas nunca houve uma genuína conversão? Paulo diz para mim e para você isso aí. Examinai-vos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Acaso não reconheceis vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é que porventura não sois reprovados. Você tem certeza de que Cristo é a sua vida, Salvador e Senhor da sua vida. O desejo do meu coração é que esta certeza seja produzida por Ele. A verdadeira devoção a Deus nos leva a obedecer. Se o primeiro ponto é verdade, o segundo é consequência. Não, Cristo é a minha vida. Mas, querido, isso aqui é absolutamente claro que é pecado. Não, mas aí também é demais. Eu quero continuar no pecado. Não, então você precisa rever. Você precisa fazer exame que a palavra de Deus manda que você faça. Devoção a Deus é amar a Deus intensamente. É amar a Deus e deve ser o nosso alvo mais do que tudo e todos. Eu amo a Deus mais do que tudo, mas o amor bíblico é um amor prático. É fascinante pensar que Deus não ficou lá do céu dizendo, eu amo vocês aí embaixo. Não, eu dou o meu filho por vocês. O Senhor Jesus também nos ensinou e nos disse que se nós o amarmos, esse amor ele deve ser prático. João 14:15, eu sou apaixonado por esse texto, ao mesmo tempo que eu sou apaixonado por ele, eu sou confrontado com ele todas as vezes que eu leio. João 14:15, o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos, ele está dizendo de maneira muito simples e clara, Jesus disse, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês foram convertidos a mim, vocês vão me obedecer. Se vocês me buscarem, vocês vão me obedecer. Irmãos, esse princípio ele não é real para qualquer nível de relacionamento? Sim ou não? Eu disser para minha esposa que eu a amo, mas eu não considero nada do que ela pensa, do que ela gosta, eu a maltrato, eu a menosprezo, eu a ignoro. Mesmo que eu saia aí com um carro de som dizendo eu te amo, isso vai representar o quê?
Se eu dissesse para os meus filhos, e não discipliná-los, essa parte vocês não gostam, mas a disciplina é um reflexo daquele que ama, não é assim conosco? Mas se eu não tiver tempo com eles e não ouvir e não conversar, às vezes ceder, que amor é esse? Senhor Jesus, eu te amo, mas eu não quero nada das tuas coisas. Eu não tenho interesse por nada das tuas coisas. Que amor é esse? Isso aqui não é uma ordenança para ser salvo, isso aqui é um reflexo daqueles que foram salvos. Se você foi regenerado, você ama o Senhor e deseja obedecê-lo. Você e eu sabemos que nós, nessa realidade, nunca vamos cumprir, obedecer plenamente, mas nós desejamos obedecê-lo por amor. E Jesus vai mostrar a evidência de uma genuína devoção, Mateus capítulo 7, versos 20 a 21. Mais uma vez o texto é claro. Jesus está dizendo, daqueles que o professam, será que eles foram realmente convertidos? Como é que eu posso saber? E ele diz, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Jesus, ele não vê só o falar, é importante confessarmos diante dos homens, é claro que sim. Mas ele diz assim, se você me ama, me obedeça. Quando você ouve isso, qual a sua reação como cristão? Irmãos, não é constrangedor? Porque assim, todas as vezes que eu e vocês, como cristãos salvos do inferno, não obedecemos, nós não estamos amando o Senhor. Isso é constrangedor? Não te traz tristeza? Não é crer mais fazer, não é fé mais obras, mas é consequência. São os reflexos de uma vida genuinamente convertida. Não é que eu tenho que produzir, mas se Cristo é a minha vida, Ele vai me capacitar e levar a produzir. Você entende isso? O Senhor, pelo seu poder, levou-nos a crer nele, nos regenerou, nos deu uma nova vida. E Ele nos ordena a obedecê-lo. Mas eu não consigo, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Não, então, a regeneração, então o Senhor fez, e agora, então, eu vou obedecer a partir da minha força? Não. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que regenerou e justificou é aquele que santifica e vai glorificar. Mas por que isso não está acontecendo na minha vida? Porque eu não tenho uma vida de devoção ao Senhor, eu não amo mais que tudo, eu não busco. Eu sou tão influenciado pelas coisas desse mundo. Eu preciso do Senhor para que Ele me capacite a obedecê-lo. Eu preciso andar com Ele, comunhão com Ele, devoção. Às vezes nós falamos de devocional, e aí a devocional é aquele momento que você separa da manhã para ler a palavra, para orar. É parte. Nós somos chamados para uma vida de devoção ao Senhor. Como é que está a sua vida diante dEle? Ele tem transformado o seu caráter, suas práticas, o seu falar, o seu temperamento. Você consegue ver o Senhor agindo? Aquilo que você vê, ouve, pensa e gosta. Será que Cristo não muda isso? Para alguém que foi realmente convertido, muda sim. A verdadeira devoção a Deus nos leva à humildade. Aí tem aquele irmão espiritual, está batendo no peito, falando assim, eu sou assim.
Ele está olhando para baixo. Eu não sou como esse aqui. Eu sou esse cara aí que você está falando. Deus tem transformado a minha vida, olhe para mim. Como uma vez eu perguntei para uma cristã, como é que você tem certeza da sua salvação? Ela disse, olhe para a minha vida. Você sabe o que é de verdade meu e seu diante de Deus? Uma coisa só, os nossos pecados. Nós não temos mais nada de bom. Quando eu e vocês pecamos, a culpa é nossa. Quando eu peco, eu pequei porque eu quis. Danilo tratou aqui, lembramos de gente, mas a culpa é do Satanás. Não, ele é tentador, mas é você que pecou. Somos nós que pecamos. Mas é o mundo, a influência, mas somos nós que pecamos. Aí então vem aquele que está sendo transformado e bate no peito, dizendo que sou eu que faço. Eu faço e aconteço. Uma vida de devoção, e você pode ter certeza absoluta disso, uma vida de devoção a Deus gera humildade. Mas eu não tenho nada de mim? A sua vida física, você decidiu existir? Você conquistou ou você recebeu a sua vida física? O seu novo nascimento, se você creu em Cristo, você conquistou ou você recebeu? O seu conhecimento teológico, você conquistou ou você recebeu? Mas eu estudo. E os meios que Deus colocou para que você chegasse onde você está para poder estudar hoje? Você considera ou não? E se Ele não tivesse te caminhado a isso? Mas a minha santificação, é você que produz? Ele disse que é Ele quem efetua o querer realizar, você faz o quê? E a sua glorificação então? Você vai decidir ter seu corpo transformado e vai para o céu na sua força. Você conquista ou você recebe como dádiva? E a pergunta de Paulo é para mim e para você que cremos e que todos nós, aí eu estou aqui, tenho se vangloria, e aí aquele que diz, mas eu não faço isso. Eu e vocês fazemos isso. Nós nos vangloriamos. E Paulo vem com amor, graça, misericórdia e 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7, isso é para mim e para você que cremos no Evangelho. Paulo está perguntando para cristãos, pois quem é que te faz diferente? E o que tens tu que não tenhas recebido? A resposta a estas perguntas é, quem te faz diferente? Deus. O que você tem que não tenha recebido? Nada. Bom, diante disso, se o recebeste, por que te glorias? Por que você se orgulha? Por que você tem essa jactância, como se você não tivesse recebido e fosse você que estivesse fazendo qualquer coisa boa, porque você não pode? Irmãos, não há absolutamente nada que seja realmente bom que não nos tenha sido dado pela graça de Deus. Nada. Mas aqueles homens santos, vamos pegar Paulo, trabalhei mais do que todo mundo, não eu a graça. Dos pecadores, eu sou o pior. Miserável homem que sou. O apóstolo Paulo está falando isso. A parte de Cristo, ele era isso. E eu e vocês? Então, como é que nós podemos nos gloriar de qualquer coisa? Nos orgulhar? Irmãos, o orgulho de qualquer espécie é maligno, é estupidez e é inadequado. É inadequado porque Deus não divide a sua glória com ninguém.
eu não posso me gloriar de algo que Deus tenha me dado. Se nós nos arrogarmos, nos orgulharmos e não pedirmos perdão, crendo em Cristo, pode ter certeza, Deus, por amor, vai nos humilhar. O orgulho destrói casamentos de pessoas que ficam justificando os seus pecados com o pecado do cônjuge. O orgulho destrói famílias. O orgulho destrói ministérios. O orgulho destrói igrejas. Como nós que cremos em Cristo podemos viver neste padrão? Porque Deus, não é que Deus ele tolera o soberbo, ele resiste ao soberbo. Deus não deixa o soberbo prevalecer. Quando a palavra diz que Deus resiste ao soberbo, não está falando só de ímpio, ele está falando de nós que quando cremos em Cristo, nos arrogamos por qualquer coisa, nós vamos precisar ser quebrados. E Deus vai fazer isso, sabe por quê? Porque Ele nos ama. Se cometermos o pecado do orgulho, seja ele em qual relação for, Deus vai nos colocar no nosso lugar, no chão. Por isso, nos arrependamos. Não deixe para amanhã. Eu ouvia um pastor que eu amo se vangloriando. Eu clamei por misericórdia dele. Eu quero crer que ele percebeu que ele estava sendo estúpido na sua vanglória. Ao passo que esse outro irmão, por quem eu fui edificado, as pessoas queriam vê-lo, abraçá-lo. Ele falou assim: irmão, vocês estão enganados ao meu respeito. Eu não sou isso aí que vocês pensam que eu sou. A parte de Cristo eu não sou nada nem ninguém. Isso não é discurso bonito de palanque, não, dá para isso a gente vê na vida. Todo cuidado, irmãos, com o orgulho. E o quarto e último, tem pessoas que gostam especialmente do último ponto. A verdadeira devoção a Deus nos leva a buscá-lo mais. Eu já sei tudo. Uma vez eu conversava com um colega, o meu irmão já leu a Bíblia 6 vezes. Ele era ateu, mas ele leu a Bíblia 6 vezes. Alguém quando chega e fala assim, a pessoa toma iniciativa para falar que já leu a Bíblia tantas vezes, já fica meio com o pé atrás, eu fico assim. A troco de que você está dizendo isso? Para quem você está dizendo? Qual a razão que você está dizendo isso? Nos leva a querer conhecer mais o Senhor, a verdadeira devoção. E aqui entra a teologia. Irmãos, nós não vamos conhecer o Senhor se nós não nos debruçarmos na palavra dEle. Ficar limitado a um pastor, a ouvi-lo, a ler aqui, conversar, é muito pouco. Há uma mensagem edificante de Facebook ou de Instagram, aquela frase chavãozinho evangélico. Isso é muito pouco para alguém que quer ter uma vida de devoção ao Senhor. Em um salmo que nós conhecemos, os versos 1 e 2, está ordenando para nós que cremos como é que nós devemos estudar a palavra. Academicamente? Dentro da teologia? Não. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem, ele tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer na palavra. Ontem nós passamos das 8 às 3:30 aqui com um grupo de irmãos. Que tempo gostoso. De ouvindo irmãos e sendo tratados, ensinados.
sendo quebrados. Às vezes a gente fala um pouco demais, depois o Senhor vai e quebra, a gente pede perdão e aí a gente se perdoa. Que prazeroso é ter tempo com irmãos na palavra. Que prazeroso é você separar um tempo diante do Senhor, a sós lá com Ele, para ouvi-lo falar. Você tem esse tempo? Você tem um tempo todos os dias diante de Deus? Que você separa para ouvi-lo falar na sua palavra? Nós não crescemos na devoção, no conhecimento do Senhor sem a palavra dele, isso é impossível. Leia a palavra. Nós temos tantas ferramentas hoje. Irmãos que têm sido usados para escrever, para pregar. Temos bíblias de estudo. Temos tantas ferramentas. Eu não tenho tempo. A devoção ao Senhor nos leva a falar com Ele. Paulo é categórico lá, sucinto. 1 Tessalonicenses 5,17, ore sem cessar. Separe, você tem um tempo, nesse tempo mesmo, na palavra, que você fala com o Senhor, que você diz para Ele, que você o louva ou adora e que você quer conhecê-lo. Você tem um tempo a sós, no silêncio com Ele, como o Senhor Jesus disse, fecha a porta do seu quarto e fala com o Pai. Irmãos, nós temos falado disso tantas vezes aqui. Não tem nada de novo, aqui não tem nenhuma novidade para trazer. Você crê em Cristo, você busca o Senhor. Ou você vai ficar ouvindo, e vai dizer é verdade, a semana continua, e o mês continua, e o ano continua, e você vai chegar e vai dizer, não, eu não estou fazendo isso. Até quando? Separe um tempo para o Senhor, e não somente nesse tempo a sós, ore sem cessar, ore no caminho para o trabalho, fale com o Senhor. Às vezes há uma situação, Senhor, aquele meu amado ali, familiar, amigo, ele já ouviu o Evangelho, ele está resistente, Senhor, me dá uma oportunidade para falar para ele. Senhor, nessa situação eu estou propenso a pecar, Senhor, não deixa eu cair em tentação. Me capacita a louvar o Senhor com a minha vida, a glorificar o Senhor. Senhor, me perdoa porque eu não tratei o meu filho, a minha filha como eu deveria. Senhor, hoje eu me propus a ler a sua palavra, mas eu tive preguiça. Me perdoa. Senhor, mas me dá um tempo, me dá disposição. Palavra, oração, o que mais? Igreja. Efésios capítulo 5, os versículos 18 a 19, Paulo está falando para a igreja, entre vocês como deve ser, enchei-vos do Espírito, falando entre vós, salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ele está falando do vós aqui é vocês que creem, a igreja. Deus estabeleceu a igreja para que nós possamos crescer em devoção ao Senhor. É a sua palavra, a oração e a igreja, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos nos exortar, nós vamos aprender a pedir perdão, nós vamos aprender a perdoar. Nós vamos aprender a tolerar, nós vamos aprender a ter misericórdia e os irmãos mais maduros vão ter que aprender a ter misericórdia conosco. Irmãos, é fundamental que nós estejamos juntos. Aqui nesse momento é importante. Nós temos enfatizado nas casas. Se você escolheu a comunidade, não deixe de participar em um grupo para que a gente possa se conhecer e se relacionar. Nós vamos voltar agora às terças pela manhã, 6h30, um tempo aqui que é gostoso, que está o silêncio, a gente lê a palavra, toma um café juntos. Nós temos um encontro uma vez por mês com irmãos aqui que querem estudar a palavra. A gente almoça junto. Exorta o irmão que às vezes pede aquela marmita tamanho GG.
A gente tem tempo junto. É que irmãos que vêm até jejuar aqui na hora do almoço. É brincadeira, viu, irmão? Mas é um tempo que a gente está junto. As irmãs têm uma reunião uma vez por mês. Os eventos, conferências. A gente quer agora, todo final do mês, ter um tempo aqui em comunhão. Discipulado que a gente está começando, está engatinhando. Receber um irmão em casa. Nós estamos falando sobre isso. De convidar a se relacionar. Irmãos, a gente precisa disso. A vida devocional, irmãos, de devoção ao Senhor. Nós precisamos estudar a sua palavra, meditar na sua palavra. Sem o estudo profundo e detalhado das Escrituras, nós não podemos conhecer pessoal e intimamente a Deus. Por isso, estude a palavra. Medite na palavra. Quanto mais, melhor. Mas não se esqueça, o alvo da palavra é nos levar a conhecer o Senhor. Nós vamos passar a eternidade conhecendo. Que Ele nos leve a essas duas realidades muito importantes. Estudarmos a sua palavra, tendo como alvo Ele mesmo.